Pronto, agora eu consigo compartilhar de novo. Isso. Bom, então agora esse segundo exemplo aqui, né? Um acordo entre a Bayer, o Ministério Público e a Prefeitura de Porto Alegre. Se alguém pudesse abrir o microfone, eu ficaria bem feliz aqui para a gente pensar nisso. Então, qual foi esse acordo? Eles decidiram a colocação de método contraceptivo de introdução uterina em adolescentes que estavam em abrigos públicos. Eu tenho são dois olhares diferentes sobre essa questão. Né, estão cuidando dessas adolescentes, né, com a preocupação de reduzir o número de gravidez indesejável. Mas eu tenho um outro ponto. Quem tem um contraponto nisso que eu falei? Alguém gostaria de complementar? Posso falar? Claro que pode. É que, na verdade, eu acho muito complicado, né? Principalmente quando a gente está falando em adolescentes que não têm acesso à informação. Então, como que você vai falar do método contraceptivo, sabe? Tipo, pode ser meio que muito ruim para uma pessoa que não vai entender o que está acontecendo. Exatamente, Nicole. E tem, que eu também penso... Tá? Eu queria falar também. Fala, Flávia. Eu sou do curso de negócios, não sou da área da saúde, então eu queria dar uma visão mais de economia e gestão. Eu acho que o Estado não tem esse direito de se impor na vida de pessoas sem elas terem a livre escolha. Se elas souberem exatamente o que está acontecendo, se elas realmente falarem o que querem, aí o Estado tem como oferecer. Mas impor que fariam em determinados grupos de adolescentes por estarem em abrigos, aí eu já não concordo, porque eu acho que fere a individualidade dos cidadãos da sociedade. Mais uma vez, o Estado ali decidindo por você. Aí, Flávia, olha só, vou só complementar uma coisa que eu fiquei quando eu ouvi isso, assim, sem chance de aceitar, tá? Agora eu tô pondo minha opinião pessoal mesmo. Olha só, o que é a Bayer? A Bayer é uma mega empresa de medicamentos, tá? E vocês têm noção de quanto a Bayer venderia de contraceptivo para a Prefeitura de Porto Alegre com isso? Muito. Ô, Flávia, será que eu sou a única que estou enxergando maldade aqui, assim? Vamos pensar, né? A ética... Não é uma ação efetiva, não é uma ação efetiva, é uma ação muito mais voltada a negócios do que tentar uma ajuda, sem, como a Nicole disse, as pessoas não têm acesso à informação, elas não sabem o que está acontecendo. Então, o Estado não pode deixar o cidadão alienado, ele tem que deixar claro o que está acontecendo e ele ter autonomia o suficiente para decidir o que quer, né? E a Bayer se aproveitou de um grande negócio, né? Porque ia vender muito. E aí, eu não sei se tem alguém da psicologia, né? Mas a nossa discussão, quando a gente pensa nessa percepção da ética, né? Isso é o conflito, gente, que nós estamos fazendo aqui nesse exemplo, percebendo o conflito. Se tem alguém da psicologia no nosso grupo, né? Aí, assim, é adolescente, são meninas, adolescentes, tá? Em abrigo, ou seja, sem nenhuma autonomia, não tem autonomia para decisão, né? E além do que, aí tem um outro ponto complicadíssimo, que é como que essa adolescente vai lidar com essa invasão que é a colocação de um contraceptivo intrauterino. Tem uma questão ali emocional, de uma invasão emocional ali, muito grande também. Então, por conta de todos esses conflitos que nós comentamos, fiquem tranquilos, tá? Esse projeto não foi à frente, ele foi cancelado, tá? Não foi. Mas isso que tem que ser pensado. Por exemplo, aqui eu vou dar um outro exemplo de mídia que todo mundo deve ter visto, né? No Dia dos Pais, a discussão absurda, cada um achando uma coisa, né? Tami é pai ou Tami é mãe? Né? Acho que é Tami que chama, né? Agora eu não me lembro, né? Aí cada um pode achar uma coisa, que a gente saiu da ciência, né? A gente está discutindo
nós estamos discutindo aqui comportamento, dia, né? Comportamento, dia a dia. Então, eu acho que é certo, eu acho que é errado, né? Sempre a gente vai ter que, antes de tomar uma decisão, isso é certo ou isso é errado, pensar no outro, pensar na situação, pensar por que será que eu acho que é certo ou por que eu acho que é errado, né? E aí, no final, em algumas situações ali de comportamento, será que tem certo ou será que tem errado? Outra questão muito atual, né? Todo mundo deve ter escutado o caso da menina de 10 anos que foi estuprada, né? Eu vou falar que quando eu estava montando essa aula, até outro dia eu dei essa aula numa outra situação e eu falei isso. Eu acho que eu fiquei horas, meninas, procurando uma foto que eu conseguisse me colocar para dar um exemplo dessa situação, né? E acho que a hora que eu achei essa, eu falei, acho que é isso que eu vejo. É uma menina de 10 anos, estuprada, indo para onde? Com um ursinho na mão, né? Mas a foto é só uma situação. É claro, a aula eu tenho essa autonomia de montar a aula, é claro que eu acabo colocando um pouco, né, da minha percepção. Mas tira essa parte, esqueça, é como se eu tivesse colocado só uma foto. Vocês acompanharam na mídia 2 lados de percepção dessa história que foi muito marcante, né? Um lado de proteção à menina e um lado de acusação a uma menina de 10 anos. Então, eu só estou querendo mostrar para vocês a cabeça do ser humano, né? Como que cada pessoa sente essa percepção de conflito e toma um caminho, né? Aqui, o caminho foi achar que a menina era culpada ou proteger a menina. Em relação à revolução atômica, né? Era a bomba atômica ou a medicina nuclear. Então, são exemplos diferentes, mas no final a gente chega no mesmo conceito, que é a dificuldade desse conflito e da tomada de decisão. Tá? Vocês entenderam, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essa parte? Professora, eu acho que aí de novo entra uma questão muito complicada do Estado controlar tanto. Se talvez a gente tivesse a legalização do aborto aqui no Brasil, não seria tão absurdo para essas pessoas que acharam um absurdo a menina abortar. É algo que é legalizado, ela não precisaria ter saído do estado dela para entrar outra jurisprudência, para outra jurisprudência, ir lá e falar tudo bem, pode vir aqui abortar. Eu acho que se fosse algo realmente que tivesse a nossa Constituição, que é legalizado, a nossa sociedade também teria outra visão, a gente não estaria tão enraizado como esse grupo que foi contra, que foi um absurdo, que foi na porta do hospital e falar que a menina era uma assassina. Então, eu acho que também entra uma questão de política, novamente. Aí, Flávia, eu vou complementar o que você falou com uma parte que eu dei lá no início da aula, mas agora você deu um exemplo muito prático, né? Sabe quando eu falei da moral? É que eu falei da poligamia, né? Sim. O aborto, olha só como uma coisa é ligada com a outra. Se o aborto fosse legalizado no Brasil, ele seria visto por essa parcela da população como moral. E aí a ética, a discussão que a ética, que é a percepção do conflito, ela seria percebida de uma maneira diferente, porque já seria visto como uma atitude moral. Aí eu posso até não concordar, mas a partir do momento que é moral, então também eu não vou lá no hospital fazer Exatamente. Entendeu? Exatamente. Você também tem a liberdade de abortar ou não. Isso foi um caso isolado, mas eu parei para pensar, e a gente teve essa discussão em sala também, na aula de direito, sobre quantos casos tem em Brasil afora que não conseguem uma liminar para conseguir abortar em caso de abusos, estupros. Então, se fosse legalizado, com certeza eu concordo com o seu ponto, entraria no lado moral e ninguém veria desse jeito, ninguém encheria o saco da pessoa que sofreu uma situação tão traumática. Foi traumática em todos os âmbitos para essa menina. Em nenhum momento essa menina teve paz. E aí, Flávia, essa menina ainda não tem paz, né? Essa menina está em proteção da vítima, né? Mudou de estado, perdeu sua referência de família. Infância, né?
E aí o pessoal da medicina aqui ainda tem aquele outro ponto, né? Aqui eu não estou falando do aborto em si, né? Estava falando, né, do geral, mas a Flávia levantou um ponto muito importante, que se a gente for para essa discussão do aborto, a medicina tem aí números, com certeza, né, do número de pessoas que morrem por abortos mal sucedidos, de mulheres que morrem por abortos mal sucedidos, né, por hemorragia, por infecção pós-operatória. Então essa conversa vai muito longe. Mas vocês pegaram um ponto importante, vocês perceberam isso, eu estou bem feliz com isso, né? Que é o conflito, né? É isso. Então, a percepção daquela sociedade, ela vai mudar de acordo com como essa sociedade encara os fatos, né? O que é legal ou o que não é, o que é moral ou o que não é. Acho que eu interrompi. Eu queria só dar um exemplo que eu acho que, assim, eu concordo com vocês, mas não imagino que seja tão simples assim. Eu vou liberar o aborto e agora simplesmente ninguém mais vai ser contra, né, no caso. Assim, eu acho que tem que liberar, mas ainda assim você vai ver muita resistência. Como a gente tem hoje em muitas coisas que a sociedade mudou, ainda tem muita gente resistente. Então a gente... Peraí, eu tomar cuidado para não falar sobre política, para não arrumar encrenca, mas a gente vê que hoje em dia a gente tem uma parte da sociedade que ainda está muito atrasada, que ela não quer avançar. E isso ainda traz muita briga, mesmo muitas coisas hoje em dia já sendo legalizado. Por exemplo, hoje em dia a gente tem a relação homoafetiva, ela é legalizada, mas ainda assim há uma parcela da população que bate o pé e não quer que isso seja uma coisa que é normal, né? Então, a gente tem que liberar, mas isso vai de sair do tabu, de começar a discutir, de começar a mostrar para essas pessoas que, olha, é diferente, não é assim que não é bem assim que você está achando e tal. Não é só simplesmente simples, liberou e agora todo mundo deixou de ser tabu e agora a sociedade vai passar a olhar de um outro jeito. Acho que tem a religião que segura muita gente e bate o pé e não quer de jeito nenhum ter as novas... que a sociedade evolui, né? Não quer que a sociedade evolua. Mas, Gustavo, eu concordo com você, isso legalizar jamais vai fazer com que as pessoas sejam a favor. Legalizar vai dar o parâmetro para a sociedade entender que a sociedade vai começar a entender que nós, cidadãos, somos indivíduos e nós somos livres para escolher sobre as nossas vidas. E com isso, a pessoa que é contra, ela não vai sentenciar a outra. Ela vai entender que ela é livre para escolher fazer o que ela quiser, mesmo ela sendo contra. Então, legalizar não vai trazer às pessoas isso de falar assim, tudo bem, agora eu não sou mais contra. Não, as pessoas vão continuar com suas convicções, com seus valores, e não sendo a favor. Mas se você tem uma sociedade que é livre para escolher, constitucionalmente falando, sem o Estado intervir, também traz uma outra consciência para aquele povo que está inserido naquela Constituição determinada. Assim, é um parâmetro de... Gustavo, eu concordo 100% com você, eu entendi que a Flávia também, né? Às vezes na discussão aqui com o tempo dá essa impressão que vai ser, que ficou, de jeito nenhum vai ser de uma hora para outra. Então, isso é só o primeiro passo. Eu concordo plenamente com você e você deu outro exemplo aí maravilhoso, que cabe perfeitamente na discussão, né? Quanto tempo demora para que de verdade a população perceba uma mudança de comportamento, né? Que veja essa mudança, que uma lei transforme a mudança do comportamento, né? Eu vou te dar uma coisa assim muito do passado, né? Há quantos anos as pessoas foram jogadas aos leões nas arenas? Né? Por quantos anos essa atitude foi feita e a humanidade achava que isso era um valor? Então, demora muito, a mudança de comportamento demora. Então, você está certíssimo, de maneira nenhuma. E a partir, né, de legalizar algo que vai ser imediato. É o primeiro passo, é só o primeiro passo. É exatamente isso que eu disse. A partir do momento que sai do tabu, a gente começa a discutir e pouco a pouco a gente consegue mudar essas coisas enraizadas, né, na nossa sociedade. Isso aí mesmo, né? E aí a gente volta, né, nessa discussão ética, né, que quando a gente pensa só na ciência pura, né, aí é muito mais simples, porque a ciência, como eu disse para vocês, né, ela vem de um delineamento, a ética na ciência pura
é um delineamento bem feito, um resultado, e a partir daí a mudança, né, o conhecimento vai em escalada. A evolução vai em escalada. Quando a gente pensa em comportamento do ser humano e essa percepção toda em função da sociedade, dessa comunidade, é muito mais lento, né? É mais lento mesmo. Mas tem que ter um passo, né? Senão nós estaríamos até hoje jogando as pessoas aos leões, né? Nós mudamos, né? Evoluímos, mas a passos muito lentos. Eu concordo totalmente com vocês. Aí eu vou agora piorar a situação, né? Vocês se lembram da questão da invasão do Instituto Royal? Por conta dos Beagles, né? Que estavam ali. E aí cada um de vocês devem ter percebido essa situação de uma maneira diferente. Quem é ativista, né, dos animais, não sou contra não, gente, eu sou totalmente a favor disso. Mas tem um olhar diferente. Quem faz pesquisa tem um olhar diferente, né? Quem está ali no Instituto Royal, aí vão pensar em empresa, tem um olhar diferente. Cada um tem o seu olhar, né? Ninguém está totalmente certo, ninguém está totalmente errado. Tá? E cada um de vocês aqui, não sei em quanto nós estamos agora, eram 12 pessoas. Continuamos em 12, professor. Em 12. Então, cada um vai ter um olhar diferente sobre isso. E aí, cada um faça a sua reflexão. Putz, o que foi que eu pensei, o que eu não pensei. Mas aí eu vou falar uma coisa para vocês, tá? O uso de animal em pesquisa, ele ainda existe. Ele é permitido para alguns casos. Por conta, realmente, da proteção dos animais, isso foi muito, muito, muito válido por conta de um movimento grande. A pesquisa em relação à obtenção de substitutos para os animais em pesquisa, essa pesquisa no Brasil avançou muito. Então, hoje nós temos pele artificial, que substitui o uso do animal. Está em andamento algumas pesquisas com mucosa artificial, mas ainda não temos, gente, isso aqui, mucosa artificial que substitui o animal, nós não temos, mas nós já temos pele artificial. A cultura de células foi um avanço absurdo para reduzir o número de animais em pesquisa, e hoje nós temos, né, uma série de possibilidades de reduzir o número de animal em pesquisa, e isso no Brasil foi um avanço, tá? O Brasil é um exemplo nessa tomada de decisão de redução de animais em pesquisa. Porém, a indústria do cosmético ainda usam os animais em pesquisa, tá? Uso, por exemplo, de macaco. O uso de macaco hoje é restrito por lei, tá? Por lei, a pesquisas com alguns novos medicamentos neurológicos, de uso neurológico, e algumas pesquisas com novas vacinas. Então, isso ainda é permitido em relação ao uso de macacos em pesquisa, tá? Cães, em alguns tipos, é permitido e ratos também, tá? Agora, coelhos, ainda se usa coelho em pesquisa. Eu tirei aqui as fotos mais chocantes porque o nosso tempo era curto. Mas a indústria da dermatologia ainda utiliza coelho em pesquisa. Com a pele artificial diminuiu muito, tá? Mas a mucosa, quem nunca viu e quiser ter um choque ou perceber isso, é só jogar no Google pesquisa dermatológica com coelho e vocês vão perceber que se testa o produto, né? Quando você lê em um produto dermatologicamente testado, a maior parte desses produtos foram testados na mucosa ocular do coelho, porque é a mucosa mais sensível que tem. Tá? Então, isso que a gente fala assim, aí eu vou falar com vocês, eu vou ser bem cruel como eu sou com os meus alunos, gente. Estou aqui de professor igual. Eu sempre falo para os meus alunos, assim, quem é mãe ou você vai comprar um shampoo, o que você faz para o seu filho? Você busca aquele dermatologicamente testado, o que foi mais testado possível para não dar nenhuma reação no seu filho. Então, não adianta a gente ter essa hipocrisia de falar assim, de jeito nenhum, pesquisa em animal, nossa, eu sou totalmente contra. Aí você vai lá no banheiro da pessoa, ela toma banho com shampoo dermatologicamente testado na córnea do coelho, mas ela nem sabe. Ela nem sabe, tá? Mas tem que começar a tomar essa consciência, né? Porque senão fica aquela pessoa ética, mas ética no vazio. Eu sou contra, por quê? Porque eu sou contra.
é contra, mas usa os produtos, né? Então tem que tomar cuidado com isso, né? Nem tudo é possível mudar tudo de uma hora para outra. No Brasil existe uma lei e que até 2020 todas as empresas que trabalham com cosméticos devem reduzir a um mínimo, tá? Que está lá na lei, eu não sei dar esse parâmetro para vocês, o uso de animal em pesquisa. Então, todas precisam apresentar ali substitutos dos animais para suas pesquisas. E aí, a gente nem entrou aqui na discussão, né, que é a questão da invasão do Instituto Royal. Assim, 20 anos de pesquisa foi jogado fora. Né? Uma coisa é soltar o animal, quebrar o computador, acabar com os dados. Então, onde está a ética nesse ponto? E o respeito com os pesquisadores que estavam ali, e o respeito com tudo que foi investido, aquilo tudo ia gerar conhecimento. Então, também a gente tem que enxergar a ética numa atitude como essa, que é só um exemplo que eu estou dando, né? Mas todas as facetas dessa questão ética, né? Ali tinha muita ciência naqueles computadores, muito dinheiro investido, muita produção de conhecimento, e acabou tudo do zero. E a questão dos animais, né? Depois teve toda uma discussão que alguns animais foram soltos, né? De uma maneira também pouco... Eu não sei todos esses detalhes, mas eu só sei o que a mídia comentou, né? Então, tudo tem que ser visto. Né? Ponto positivo, o avanço que o Brasil está dando em relação à substituição de animais em pesquisas de um modo geral, tá? Isso é muito positivo. O Brasil tem investido muito em pesquisas nesse sentido. Vocês sabiam disso? Quem tinha essa ideia dos animais? Não vai me falar que todo mundo é contra só porque é contra, não. Cadê a Flávia? A Nicole. Fala, Nicole. Não, eu só ia comentar que, tipo, por exemplo, eu acho que retoma o assunto que a gente falou da evolução da ciência. Que nem a medicina nuclear tem pontos positivos, tem a parte negativa da bomba atômica. A mesma coisa em pesquisa em animal. Foi um jeito que acharam antigamente e agora a gente consegue mudar isso com a evolução. Exato. E eu falo para você, Nicole, que eu estou aqui falando, né? Mas assim, ó, eu sou pesquisadora há 25 anos, mas eu não tenho em mim essa capacidade de trabalhar com animal. Eu vou no biotério, eu vejo as coisas, mas eu só pego depois, sabe? Eu não tenho essa capacidade de trabalhar com animal. Então, mas é isso que eu falo às vezes para os meus alunos, viu, Nicole? A gente não pode, é o que você comentou, né? Nós não podemos ficar presos a uma hipocrisia vazia. Né? A gente tem que entender que foi uma realidade, né? Que bom que a humanidade percebeu e estamos caminhando para a mudança, né? Isso é o positivo. E isso mostra a importância da gente reivindicar algumas coisas, né? Porque se a gente for pensar, até um tempo atrás a gente falava, ué, mas se a gente não usar animal, e aí? Como que a gente vai testar, né? E por causa dessas reivindicações, a gente desenvolveu tecnologia para a gente poder fazer pesquisa e não ter sofrimento animal, né? E concordo totalmente, Gustavo. E teve um outro avanço ainda, que eu acabei não comentando agora, mas que é no mesmo sentido, né? Que existe também uma outra lei que deixa muito claro que quando existe assim, não tem como substituir, tá? Temos que usar os animais. Existe todo um protocolo de ética para lidar com esse animal, buscando o menor sofrimento possível. Então, desde os procedimentos de testes, tá? Até o momento da eutanásia. Então, isso também, dentro do caos da necessidade de usar, né? Que se cuide também para o menor sofrimento possível desse animal. Eu concordo totalmente com você. Isso só aconteceu por esse abrir dos olhos, né? E, então, eu gosto de falar com vocês essa questão da ética, né? E a ética é um conjunto de valores e princípios que usamos para responder 3 grandes questões da vida. Eu quero, eu devo e eu posso. Então, a gente tem sempre que ter em mente essas 3 perguntas se eu quero refletir em relação aos meus princípios éticos. Vejam que eu disse os meus princípios. Os princípios do professor Pedro vão ser outros, né?
os meus princípios, porque a individualidade... Mas sempre vão ser, eu quero, eu devo, eu posso. A individualidade, ela rege essa reflexão que nós temos, né? Então, ter em mente, eu quero, eu devo e eu posso. E aí, Mário Sérgio Cortella diz o seguinte, nessa questão dessas 3 palavras. Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Se você que tem paz de espírito, né, nós temos paz de espírito quando eu consigo equilibrar essas 3 frases, né? Quando aquilo que eu posso é aquilo que eu quero, né? Quando aquilo que eu devo é aquilo que eu quero. E aí sim eu vou ser capaz de deitar tranquila e ficar tranquila com essa questão, né, da minha reflexão e da minha conduta. Eu gosto muito, muito, muito dessa frase. Aí, professor, eu tenho material para falar mais tempo. Eu queria que você coordenasse aqui e os alunos também. Eu queria... tem alguns alunos que têm prova agora, então estão aqui escrevendo, pedindo licença e quase que chorando porque queriam continuar. E quem sabe aí construir com os alunos, ou continuamos e fazemos uma segunda aula com a senhora à frente, ou até podemos continuar agora, porque não sei qual é os alunos da medicina, se eles têm essa mobilidade. O que vocês acham? Nicole, Amanda, a Flávia acho que tem aula agora, né? Eu vou ter que sair, que eu tenho prova agora, mas eu queria te agradecer pela aula, que, nossa, eu adorei muito. Espero te ver em breve de novo. Começar. Que bom, obrigada, Flávia. Se eu lembro, eu acho que ele entrega. Oi. Ela falou assim, de açúcar, não sei como é que tá de açúcar aí. O Gustavo, está tendo um simpósio, Gustavo. Tem 2 coisas ao mesmo tempo. Na tua cômoda, tem 2 lá no guarda-roupa, não sei quantos tem. A Renata está aqui falar. Eu também tenho um simpósio, tem uma palestra que vai começar já, também preciso assistir. Mas se vocês quiserem continuar, dá para ficar mais um tempinho. Não tinha o outro lá com ela? Só tinha de mel e laranja. E aí, podem, Pedro, o que você quer fazer, professor? Está mutado, professor. Está sem microfone, Pedro. Boa, obrigado, Gustavo. Eu pergunto a vocês, podemos colocar um teto de mais 10, 15 minutos? O que vocês acham? Isso. 2 pessoas saíram, né? Nós estamos em 10 agora. Continuamos com a Nicole, com a Amanda, com o Gustavo. A Renata, não sei se tem alguma tarefa aí urgente, Renata. Então, vamos fazer mais uma parte, pode ser? Não professor, acho que podemos mais 10 minutos, porque acho que aí, se ela dá uma amarração dentro do possível, desse conteúdo extenso, e quem sabe a gente construa com eles uma segunda aula, uma continuidade dessa sua brilhante aula. Vamos lá. Bom, então nós vimos até agora, né, essa discussão aí em relação à percepção do ser humano quanto à ética, né? E agora acho que nós temos essa ideia e já fizemos alguns exercícios dessa reflexão, eu quero levar isso para a ciência de uma maneira mais pautada, tá? Eu dividi em 2 partes. A primeira delas é colocar esse conceito dentro da universidade. Pensem, a partir de agora, se coloquem no lugar da universidade que é onde vocês estão. Se são todos universitários, vocês escolheram uma universidade e a universidade tem uma função, né? A universidade tem uma função social relevante, né? A universidade tem um tripé. O tripé da universidade é ensino, pesquisa e extensão. Provavelmente, vários de vocês, até porque as diretrizes curriculares atuais colocam a extensão de uma maneira muito forte nos planos dos projetos pedagógicos dos cursos, né?
Então, vocês devem atuar em extensão, com certeza, dentro dos cursos que vocês escolheram. Mas o que é a extensão dentro de uma universidade? É levar o conhecimento da universidade extramuro, né? Derruba o muro da universidade e vamos para a comunidade mostrar tudo aquilo que a universidade é capaz de gerar de conhecimento. É aplicar esse conhecimento gerado na universidade, né? E esse conhecimento é o que a gente chama de ciência. Mas qual que é o papel dessa ciência? Para que essa ciência tenha um papel relevante dentro da universidade, ela deve seguir princípios éticos, né? Uma ciência que não segue um princípio ético já desfez o papel da universidade, o papel da extensão da universidade. Então, olha, o professor Marco Aurélio Nogueira, da Unesp de Araraquara, ele diz que a universidade existe para produzir conhecimento e pensamento crítico, né? Então, essa é a função da universidade, é gerar no seu aluno também esse pensamento crítico, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui hoje é o papel da universidade. Gerar, que o aluno pense, é gerar isso, é gerar discussão, e a partir daí que o nosso senso crítico evolui enquanto pessoa, né? E senso crítico evoluído, o que significa? Mais capacidade de reflexão, mais capacidade de chegar a condutas aí, a um senso ético, né? Mais pautado em valores e moral. Dentro de uma universidade, vocês sabem isso porque eu sei que a USP tem uma pós-graduação muito bem estruturada, né? Então, dentro de uma universidade, a pós-graduação tem esse papel de gerar mais conhecimento, né? Porque a pesquisa, ela acaba que ela fica mais inserida nos cursos de mestrado e doutorado, né? Só para validar isso, aqui no Brasil, os cursos de mestrado e doutorado, eles são regulamentados e avaliados pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Então, é a CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação, que nos baliza aí, né, quando eu digo nos baliza, é porque eu faço parte da pós-graduação, né? É a questão da qualidade dos cursos de pós-graduação. Tá? Dentro de uma universidade, o papel da pós-graduação é gerar conhecimento, é gerar ciência íntegra. Tá? Quando eu saio de uma universidade, eu penso numa faculdade, né? A faculdade não tem a obrigação de ter curso de mestrado e doutorado, mas os cursos de graduação devem ter iniciação científica. Eu sei que a USC tem um programa grande de iniciação científica, mas é uma universidade, né? Mas as faculdades também devem ter esse início, né? Dessa formação de iniciação científica. Tá? Mas o conhecimento aí forte em pesquisa científica, aí já é mais voltado para o mestrado e para o doutorado. E eu gosto muito dessa escultura de Rodin, né, que é o pensador, e para mim o pensador ele me remete ao pesquisador, à ciência, né? Aqui eu vejo geralmente um ser humano pensando em questões e buscando respostas. E isso é ciência. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a ciência ela não é mensurada por uma fita métrica, né? Os valores que mensuram ciência são diferentes. Então, eu não tenho como comparar uma pesquisa melhor ou pior, né? Eu não tenho essa métrica, né? A métrica, muitas vezes, é quanto ela é socialmente relevante, quanto ela é íntegra e socialmente relevante. Então, não tem um resultado certo ou errado de uma pesquisa. Né? Se a pesquisa seguiu critérios éticos, qualquer resultado, ele é aquele lá, ele é certo. Né? Muito melhor eu encontrar na minha pesquisa um resultado inesperado, mas proveniente de um delineamento correto, tá? Do que um resultado esperado, porém forçado, né? Porém com viés de resultado, né? Com interesses escondidos aí atrás dessa pesquisa. Então, isso não seria socialmente relevante. Né? Bom, aí, em relação à pós-graduação, né? Que a gente está falando isso aí agora, só um minutinho. Professor, como eu estou no meu
Eu posso só fechar seu microfone um pouquinho que está dando microfonia? Pronto, acho que melhorou. Bom, em relação à pós-graduação, né, que eu estava falando agora, a gente tem que pensar que essa pesquisa, né, tem vários tipos de pesquisas diferentes. Pesquisa básica, né, pelo menos 2 pontos principais, a pesquisa básica e a pesquisa aplicada. E às vezes tem uma questão na cabeça de quem ainda não está se acostumado, né, que eu costumo ouvir muito isso quando eu tenho, por exemplo, um aluno de iniciação científica. Aí o aluno fala assim para mim, mas professora, esse tipo de pesquisa, isso é muito... Eu não vou aplicar isso. Então, por exemplo, uma pesquisa de laboratório, ele fala, ai, mas eu não vou nem mexer com o paciente, né? E, na verdade, cada pesquisa tem um papel diferente. A pesquisa básica é o primeiro passo, né? E o resultado da pesquisa básica vai ser usado onde? Na pesquisa aplicada ou no desenvolvimento de um produto, né? E aí, nesse ponto, toda pesquisa no Brasil que envolva ser humano deve passar por um comitê de ética em pesquisa, tá? Tem que ter a aprovação de um comitê de ética em pesquisa. No Brasil, nós temos tanto comitês voltados para avaliação de projetos em humanos, como em animais. Então, o SEUA, que é uma abreviação, né, de Comitê de Ética do Uso de Animais em Pesquisa, e CEP, que é o Comitê de Ética de Seres Humanos. Então, o CEP, ele é regulamentado pelo Ministério da Saúde, e o SEUA, com animais, é pelo Ministério do Meio Ambiente. E nesse conceito todo, a gente tem a Anvisa. A Anvisa é o órgão que regulamenta pesquisa clínica, né, de uma maneira geral, ou o resultado da pesquisa clínica. Então, esse quebra-cabeça, quando eu penso nesse quebra-cabeça, uma pecinha importante para que a gente consiga produzir na pós-graduação, dentro da universidade, gerar um conhecimento a partir de ciência íntegra e socialmente relevante. Então, se eu faço o delineamento de uma pesquisa que envolve ser humano e não aprove um comitê de ética, gente, eu já comecei errado. Eu já comecei desrespeitando, tá, uma norma, uma regra nacional, que é a aprovação do comitê de ética regulamentado pelo Conselho Nacional de Pesquisa. Se eu faço uma pesquisa com animal e não tenho uma aprovação de um comitê de ética do uso de animais, eu já estou realizando também, já começo com um passo antiético na minha pesquisa. Quais as funções dessa pesquisa, então? A pesquisa básica é aquela que direciona o conhecimento, né, aos aspectos fundamentais de um determinado fenômeno ou algum fato. A pesquisa aplicada direciona o conhecimento. Então, de uma maneira simples, a pesquisa básica ela vai ter um resultado, ela vai sair do ponto zero, né, de determinado conhecimento e vai até um ponto C. A pesquisa aplicada aplica o quê? Aplica esse conhecimento que foi obtido anteriormente, né? E a partir daí, o que nós temos? Nós temos também a relação da pesquisa básica com a aplicada. Então, não existe uma sem a outra, e não existe uma mais importante do que a outra, tá? E nenhuma, outra pergunta que geralmente os alunos me fazem, professora, qual que publica, que é mais publicável? Não existe a mais ou menos, tá? Pesquisa básica, bem feita, elaborada adequadamente, ela vai ser publicada em um periódico qualificado. E a pesquisa aplicada também. Então, eu posso publicar em um periódico de altíssimo fator de impacto, tanto uma pesquisa laboratorial, quanto um estudo clínico com 300 pacientes. Tá? Os dois são importantes. E qual que é mais socialmente relevante? O que vocês acham? Qual das duas é mais socialmente relevante? Quem me dá uma ideia? Socialmente mais relevante seria aplicada, né? Que a pesquisa aplicada ela tem é mais fidedigna, né? Então, na prática.
O que acontece é que nessa relação da pesquisa básica com a aplicada, uma depende da outra, né? Então, as duas, elas são relevantes. As duas são. A diferença é que eu só chego na pesquisa aplicada, né? Que é aquela que eu entendi, né? É aquela que o resultado vai ser aplicado mesmo em loco, né? Na sociedade, mas eu dependo da básica. Então, no meu conceito, as duas são igualmente socialmente relevante da mesma maneira, tá? Em momentos diferentes, isso sim, em momentos diferentes. Então, o resultado de uma pesquisa básica, ele não vai diretamente para a população, né? Ele não vai, mas ele é importante para que se tenha primeiro esse conceito da pesquisa aplicada, tá? Os dois. Então, que se tem alguém aí fazendo iniciação científica e trabalhando com pesquisa básica, saiba que está no caminho, não tem uma melhor do que a outra, as duas são igualmente importantes, tá? E o grande desafio que a gente tem na ciência e pensando em ciência e tecnologia, né, é equilibrar isso tudo, equilibrar todo esse conhecimento para que a gente chegue ao ponto de desenvolvimento, uma ciência que leve ao desenvolvimento. Desenvolvimento do quê? Desenvolvimento de um produto, né? Que produto, professora? O que vocês acham que pode ser um produto que veio do desenvolvimento da ciência, né? Desse grande desafio. Gente, o produto pode ser, esqueça um pouco a saúde, pode ser um novo equipamento, pode ser um novo material para a hélice de um avião, ou voltando para a saúde, um novo medicamento, um novo material que possa ser utilizado no caso de transplantes ou no caso N coisas, né? E para chegar numa pesquisa de desenvolvimento, quais são os passos? Os passos seriam pesquisa básica, né, que nós já falamos, a aplicação desse conhecimento básico numa pesquisa aplicada, onde a gente vai ter o resultado aplicado disso. Se deu certo na pesquisa básica, se o resultado foi positivo na básica, se o resultado foi positivo na pesquisa aplicada, a gente parte para uma nova fase, que é o desenvolvimento, que é a união desse todo o conhecimento para gerar um produto, né? E no final, o que vai para o mercado? O que é que vai para a população? O que chega? O que chega é o que foi desenvolvido, né? Aquele resultado que a gente publica, né, aqueles números, aquilo não chega na população. Os números que nós publicamos, os dados que nós publicamos, levam a quê? Ao desenvolvimento de um produto. E esse é o produto que vai chegar para a população. Tá? Fui clara, gente? Alguém não entendeu? Quer questionar alguma coisa? Tudo bem? Então, essa parte, né? A gente está acabando, tá? Eu vou reduzir aqui um pouquinho, a gente consegue fechar. Então, nós vimos, em relação à ciência íntegra e socialmente relevante, o papel da universidade em gerar ciência, em gerar conhecimento, e um conhecimento que envolva ciência básica, aplicada e o desenvolvimento de um produto. Aqui no Brasil, gente, existe uma preocupação grande, não só no Brasil, em outros países também, mas principalmente porque o Brasil está um pouco atrasado nesse ponto em relação aos Estados Unidos e Europa, que é a geração de produto. Então, ainda nossos resultados de pesquisa, eles ficam muito voltados à publicação, mas não geram produto. Então, por exemplo, eu tenho resultado, mas saindo da saúde, né? Se esse resultado que uma pesquisa num curso de engenharia, se esse resultado maravilhoso de um novo material não for para a indústria, não vai virar produto. Vocês entendem isso? Fica um resultado publicável, importante sim, mas ele tem que chegar, esse conhecimento tem que chegar na indústria, senão não vira produto. Então, o resultado é relevante, mas faltou ainda um pedaço, tem um hiato ali para chegar na população. Tá? E o papel da universidade é esse, é pensar em tudo. E nesse sentido, a CAPES, que eu falei que é o órgão que regulamenta aí os cursos de mestrado e doutorado, eles já colocaram um novo modelo de mestrado, que é o mestrado profissional. Qual que é a função do mestrado profissional? É um mestrado que cuida de formar o aluno, sim, de formar um professor, sim, no mestrado,
mas que ele tenha também essa mentalidade de que o resultado dele deve gerar um produto. Então, é um mestrado mais voltado para o desenvolvimento de produtos do que apenas para uma publicação. Tá? Só para mostrar para vocês a preocupação que existe no nosso país, tá? De evoluir essa ciência para que a ciência de ponta consiga realmente chegar na população. Tá? Outra coisa agora muito atual, que é o doutorado da indústria, tá? Que é o doutorado de desenvolvimento industrial, DDI. São programas sempre vinculados a um doutorado já formal, um doutorado acadêmico normal, mas são doutorados que o projeto já está integrado com a indústria. Olha que coisa legal, a indústria tem uma pergunta, certo? E a indústria fomenta essa pesquisa dentro da universidade, realizada por um aluno de doutorado. Isso ainda é incipiente no Brasil, mas como nós falamos, né? É o primeiro passo, para tudo tem que ter um primeiro passo. Então, isso é positivo, são 2 pontos bem positivos aí da pesquisa no Brasil, tá? Nessa preocupação de transformar a ciência em algo não só perceptível, mas assim, de verdade que leve um benefício à população de uma maneira geral e não fique só guardado na gaveta, tá? Então, esse é o papel da universidade. De fato, socialmente relevante. Exatamente, né? Então, nós vimos o papel da universidade. Em relação à pesquisa propriamente dita, né? O que o pesquisador tem que pensar para que ele siga esses princípios éticos que nós estamos tanto falando no dia de hoje, né? Primeiro, o tema proposto. Qual é a relevância desse tema? Por exemplo, se eu falo assim, a nanotecnologia, a nanociência, são temas extremamente atuais e são relevantes. E são temas que passam pela pesquisa básica, pela pesquisa aplicada e chegam ao desenvolvimento. Estou dando um exemplo, hein, gente? Aqui tem N exemplos de temas que eu só preciso preocupar com qual ponto. Se é relevante e se encontrar essa resposta da minha grande pergunta vai ser importante para quê? Eu costumo dizer que o pesquisador, aquele pesquisador que acha que ele é um maravilhoso e que a pergunta dele é a mais importante do mundo, sem olhar a relevância de aplicação daquilo, tá, gente? Esse pesquisador, ele já está fadado ao insucesso. Tá? Já foi. Esse pesquisador que achava que era Deus, esse já passou. Tá? A gente não precisa mais desse pesquisador. Hoje nós precisamos de pesquisadores focados em ciência íntegra, com esse pensamento de devolver tudo isso para a sociedade. Eu não vou falar de tudo isso, não precisa, mas só para vocês terem uma ideia, que uma pesquisa, se eu quero um resultado, se esse pesquisador busca um resultado real, um resultado aplicável, um resultado confiável, isso tudo vai partir de um delineamento correto. Tá? E aí o pesquisador ele vai receber formação durante o seu curso de mestrado e doutorado para um delineamento correto. Tá? Então, se existe um delineamento errado, eu já tenho, provavelmente, o meu resultado não será confiável, essa pesquisa não vai ter, lógico que ela não vai ser nem íntegra, nem socialmente relevante, né? Se eu tenho um resultado com viés. Plágios. Né? Plágios, a questão ética do pesquisador em relação a plágio. Né? O plágio vem dificultando a nossa vida. Vocês que são alunos aí de graduação, vocês vão fazer TCC? Tem curso que ainda tem TCC, tem curso que não, tá? Mas eu posso contar para vocês que eu já tive experiências incríveis corrigindo TCC em relação a aluno que faz plágio, né? Hoje as universidades já têm ali programas que conseguem buscar o plágio. Até se você joga no Google, você já consegue encontrar. Eu tive um aluno que foi absurdo. A hora que eu vi olhei aquele texto, eu falei, esse aluno, eu não tinha essa expectativa de encontrar esse TCC nessa qualidade. Aí eu fui fuçar um pouquinho, ele simplesmente encontrou um TCC, né? No Google você encontra TCC, você monta um submarino pelo Google, né? E eu encontrei lá, era um TCC de uma outra universidade, na íntegra, ele só trocou o nome dele e o meu, gente. Só o dele e o meu. Agora vocês imaginem a minha responsabilidade na instituição em que eu trabalho,
se eu aprovo isso, gente, se eu assino isso, tá? Então, o plágio é um problema que ele vem nos acompanhando em vários níveis, não é só no TCC, não. Nós temos hoje pesquisadores, tá, que tentam publicar questões que foram plagiadas. Então, alguns periódicos, eles colocam assim, ó, o limite aceitável de plágio. Então, existe um programa que vai lá e vê o percentual de plágio do seu texto inteiro, qual que é o percentual de plágio. E aí a gente fala que é meio uma roleta russa do plagiador, ele tenta plagiar. Se não der certo, volta para trás. A Universidade de Washington chegou ao ponto de ter um programa de reabilitação para pesquisadores punidos por má conduta, fraude de resultado, plágio, falsificação de resultados. Vocês viram a questão de falsificação, ou fraude, ou falsificação de resultado, ou qualquer coisa pouco clara em relação àquela publicação sobre o Covid, isso há alguns meses? E foi um periódico, gente, altamente qualificado. Passar uma questão de plágio naquele periódico é quase impossível. Nossa, está falando da revista Lancet? Da Lancet, tá? Tá. Nós temos a Nature e a Lancet. São as revistas de maior impacto na área da saúde. E passou, gente, passou por quê? Passou, eu creio, né, pela ânsia, né, normal do momento, né? Todas as revistas, até algumas que eu dou parecer, quando estava chegando assunto de Covid e o nosso tempo como parecerista estava muito reduzido. Pela pressa mesmo em liberar alguma informação, liberar ciência e gerar conhecimento sobre uma coisa, um vírus totalmente desconhecido, né? Então, isso aconteceu, né? Então, não tem como nós pontuarmos aqui, o que foi? Não sei, mas algo aconteceu, tanto que alguns pesquisadores tiraram o nome do artigo, né? Imediatamente tiraram o nome do artigo. Algo estranho aconteceu, tá? Em relação aos periódicos, o limite aceitável de plágio, vou contar uma coisa engraçada para vocês, tá? Tá tão sério essa situação que eu tive um artigo meu que eu publiquei, mandei para publicação, o artigo voltou porque não passou no limite aceitável de plágio. Eu quase morri do coração. Como que o meu artigo não foi? Aí eu comecei a abrir, né, o arquivo e eles mostram onde está o plágio, tá? Qual foi a questão, gente? A metodologia era a repetição de uma metodologia que foi escrita por mim. E eu não tenho como escrever aquilo diferente. Então, era o plágio de um outro... No caso, se ela estava plagiando a senhora mesmo? Exatamente. Era o meu próprio plágio, tá? Mas para eu conseguir publicar, eu tive que reescrever, inventar um jeito diferente de escrever, realmente, para eu conseguir publicar o meu artigo, e era um plágio meu mesmo, tá? A hora que eu vi que era tudo meu, eram todos os meus artigos, eu falei, bom, então tá bom, né? Já não preciso ir para a Universidade de Washington no programa de reabilitação. Fui salva disso. Em relação aos custos, a gente tem que deixar claro que não existe pesquisa de ponta sem dinheiro, tá? Não adianta ter esse sonho, pesquisa custa caro e pesquisa de ponta custa caro. Não adianta é antiético iniciar um estudo sem ter o dinheiro para isso, tá? Porque aí vai parar no meio. Então, isso não tá certo. Não adianta sonhar. Tem que ter o orçamento adequado para conseguir realizar uma pesquisa adequada, sim, tá? Em relação às empresas, a essa questão de participação de empresa nos estudos, tem que ser bem visto, tá? Já comentei com vocês que o local a empresa ou a indústria, ela é a ponte, muitas vezes, para a aplicação desse conhecimento. Então, nós temos, sim, que as universidades devem buscar, sim, a parceria com essas empresas. Isso é extremamente importante e é isso que vai dar ao Brasil maior número de patentes, né? E a nossa população a maior chance de desenvolvimento de produtos a partir de resultados de pesquisa básica e pesquisa aplicada. Então, temos sim que buscar a empresa. E não existe nenhum problema, né, em relação a conflito de interesse. Então, se eu tenho apoio de pesquisa, eu estou realizando com conflito de interesse? Não, tudo vai depender da idoneidade do pesquisador.
Não é porque a empresa patrocina um determinado estudo que eu vou assumir um compromisso com essa empresa de entregar para essa empresa o resultado que ela espera. Isso é antiético, tá? Ter a participação financeira, o orçamento da empresa não é antiético. O antiético é forçar um resultado, fraudar um resultado para, entre aspas, agradar a empresa. Tá? Isso sim é conflito de interesse. Então, isso não existe a possibilidade, tá? Bom, nós sabemos de N casos, tudo bem, mas aí justamente, né, a percepção do conflito. Isso é a ética, é aquele pesquisador pensar o que eu faço de certo, qual que é a minha atitude errada, né? Aí que ele vai ter que achar o caminho certo entre eu devo, eu posso e eu quero. Né? Aí o pesquisador tem que tomar a decisão dele no caminho reto. Né? Se eu posso, se eu devo, se eu quero. Bom, e aí, né, que para a gente fechar essa questão aqui da ciência, e aí eu acho que se tem alguns alunos ainda da medicina, em tudo isso que eu comentei com vocês, né, de positivo da ciência e da evolução da ciência básica até a ciência aplicada, até o produto, toda história tem dois lados. Eu resumi aqui um pouquinho, mas acho que dá para a gente só quero levantar a questão, tá? Que com tudo isso que nós temos de pesquisa, né, de desenvolvimento de pesquisa, então eu tenho aqui algumas doenças, são doenças raras, tá? Que entram na definição de doenças raras, que um percentual muito pequeno da população é acometido por essas doenças, mas geralmente são doenças causada, né, por alguma, como fator etiológico, alguma alteração genética, algumas delas descobertas apenas após o desenho ou o conhecimento, né, da dupla hélice do DNA, que a gente já falou sobre isso hoje, é o avanço. E aí o que acontece? Já temos ciência básica que já sabe o fármaco adequado para melhorar a condição de vida desse indivíduo. Tá? Já existe pesquisa sobre isso. Já existe o conhecimento. Então, já tem pesquisa básica, já tem pesquisa aplicada, estudo realizado em pessoas, em seres humanos. Mas acontece que ainda não há registro na Anvisa. E essas drogas não estão disponíveis comercialmente para essas pessoas. O que vocês acham disso? A ciência básica aconteceu, a ciência aplicada aconteceu. O assunto, né, o tema é importantíssimo, porque a qualidade de vida dessas pessoas, né, muitas vezes a qualidade, mas de sobrevivência, né, dessa pessoa. Muitas vezes a gente não está falando em cura, mas realmente em qualidade de vida. Mas por que será que a droga não chega na prateleira da farmácia? Quem pode falar alguma coisa sobre isso? Quem ainda está aí? Gustavo, vou chamar você. Cadê o Pedro? Raquel? Alguém? Abre o microfone, alguém, só para a gente pensar nisso um pouquinho para terminar. Não, professora, eu continuarei aqui, a senhora pode ficar tranquila que não sairei. Mas o Gustavo também. E o Gustavo, inclusive, fez um comentário muito legal sobre a sua aula, que tem alguns, inclusive, que tem simpósio, tem aula, e eles estão se manifestando aqui, dizendo que aqui está muito mais legal, que eles não estão querendo sair. Diga aí, Gustavo. Não sei se o Gustavo está aqui ou ele está num simpósio. Bom, mas de qualquer maneira, né? O que é que acontece? A Raquel com certeza está aqui. Ela está falando, estou gostando muito. Então, o que acontece, né, gente? É o que eu percebo, mas discordem de mim, por favor, né? O que eu percebo? O papel da ciência, o papel da universidade dentro de tudo isso foi feito, que é o desenvolvimento da pesquisa da ciência básica e da ciência aplicada. Então, o que faltou aí? Eu vejo que faltou o interesse, né, da empresa em aplicar esse conhecimento. Mas por que será que faltou o interesse da empresa? Aqui no caso, uma empresa farmacêutica.
com muita dificuldade, né, de aceitar, mas eu entendo que um ponto muito forte é o fato de que são doenças raras. O que vai vender mais, gente? Dorflex e dipirona ou esse medicamento para doenças raras? Então, a empresa não tem o interesse, né, em investir nesse conhecimento. O pesquisador teve a preocupação e a pergunta e buscou a resposta, mas a empresa não teve o interesse financeiro, aí é claro que é econômico, né, em investir na produção de um medicamento que vai ser pouco vendido, porque é uma doença rara. Então, isso é muito triste, né? É um hiato, vai tudo muito bem, de repente tem um hiato, e isso é muito triste. Mas o que eu tenho comigo, tá, enquanto pesquisadora? Que existem desafios, mas eu vejo a ciência como essa fronteira sem fim. Então, a ciência, para mim, é isso, essa imagem que vocês estão vendo. Não sei onde começa, onde termina, mas ela não tem fim. Então, eu gosto muito dessa imagem, é o que me representa mesmo enquanto pesquisadora. E eu gosto dessa frase de Mário Quintana também, que ele diz, né? Eu não tenho paredes, eu só tenho horizontes. Então, o que a gente espera? O que eu espero quando eu formo um doutor, né, na minha orientação, né? Eu espero formar aí um pesquisador sem paredes, mas que veja esse horizonte, que ele pode buscar, pensar e buscar, sim, suas respostas, mas sempre pensando em ciência íntegra e socialmente relevante, né? Pensando nesses conceitos éticos de devolver todo esse conhecimento gerado na universidade para a população. Era isso, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada mais uma vez pelo convite do professor Pedro. Eu deixo aqui meu contato pessoal. Quem quiser conversar mais, tirar alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por e-mail. Só fala, né? Olha, eu sou fulano, participei da sua palestra, só para eu conseguir fazer aí o link de quem é. E a gente pode continuar conversando e estou à disposição para perguntas e agradeço demais. Eu sei que vocês têm aula, como que é tudo tão complicado aí a vida, né? Correria de vocês. E obrigada pelo carinho de vocês. Espero ter contribuído um pouquinho nesse curso que vocês estão começando aí. Bom, eu tenho várias mensagens aqui, viu, professora? O Gustavo disse que ele queria falar, mas tinha um barulho na casa dele e ele não podia abrir o microfone, por isso que ele não respondeu a você, né? A Raquel e a Amanda estão também a caminho do simpósio e estão todos, mas todos uma coisa quase unânime aqui. Gostaram muito, estão deixando parabéns e, se é possível, ter um outro contato com a senhora num futuro próximo. Claro que sim. Vamos pensar aí em outro tema, eu faço a proposta aí, ou se vocês quiserem, se for da minha competência, claro que eu volto. Ah, que bom. Eu agradeço muito em nome do Instituto IDEA, em nome da Associação dos Ex-Alunos e em nome dos alunos presentes também. Eles, a princípio, estavam, como é que é esse curso? Será que vai acontecer? Será que não? Nós precisamos mudar em 2 vezes, mas começamos com chave de ouro. Muito obrigado, foi uma participação brilhante, viu? Muito obrigado de coração. Obrigada, boa aula para vocês, então, para quem vai partir agora para a aula, tá? Boa noite. Então, meninada, hashtag partiu simpósio e aula. E depois nos falamos por meio do grupo de WhatsApp, tá bem? Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Raquel dando tchau. Quem mais? De nada, Raquel. Obrigado, gente. Obrigado, Pedro. Obrigado, professora Luciene. E você não se apareceu, né? Obrigada, Gustavo. Você foi brilhante, viu, Gustavo? Muito legal sua participação. E de todos também, não só do Gustavo, né? E da Raquel. Obrigada, pessoal. Boa noite. Renata, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Caroline. A Amune também, boa noite. Que bom. Então, que bom que vocês gostaram, que deu a liga.
Agora gravou, né?